E agora, meus amigos, como a questão da América Latina está muito bem encaminhada, porque é uma obviedade. Se não vai ter apoio do urso, se não vai ter apoio da China, aí a gente já conhece o destino. Não precisa ser muito inteligente para entender o que vai acontecer. Principalmente você lidando com a maior potência econômica militar do mundo. E sem apoio de ninguém. Ou seja, sem aliados. Aí, realmente, você está fadado a se entregar, que é o melhor. Né? Faz um acordo, que é o melhor caminho, com certeza. O diálogo é a melhor opção, neste caso. Com certeza, sem sombra de dúvida. E agora, meus amigos, começou a segunda fase. E qual é a segunda fase? O controle pela narrativa da divulgação. Então, uma guerra de narrativas. Entre a narrativa verdadeira, que vai trazer as tecnologias e falar a verdade sobre essa organização transnacional ilegal, e os vários tentáculos que formam esta instituição, essa corporação espúria que é a DS. Então, uma verdadeira disputa. E a narrativa falsa de uma invasão fake, não, porque é produzido pela China, que está tendo uma disputa, aquela ladainha de sempre. Isto já começou e não vai parar mais. Fox News. O coronel aposentado dos Estados Unidos reconhece que os Estados Unidos recuperaram o ápice e corpos não humanos. Brad Baer, em algum lugar desse país, há naves que estão sendo mantidas em cativeiro, que pousaram ou caíram aqui, e há corpos não humanos. Coronel Cal New, isso está correto. Isto falado na televisão. E são múltiplos casos, tá, meus amigos? Toda Fox News, BBC News, todo mundo falando sobre a divulgação. Uma grande pressão. E várias narrativas estão sendo ventiladas para todos os cantos. Então começou a batalha pela divulgação. Porque a página da Ucrânia já foi virada, não oficialmente, mas tecnicamente falando, já foi virada. E a página da América Latina, na concepção dos líderes globais, também já é águas passadas. Não é oficialmente, claro, mas é algo que vai, inevitavelmente, irá acontecer. Então agora estou passando para a próxima fase. Preste atenção no que eu vou falar, por isso que vocês têm que entender os movimentos. Quando começarem a dar ênfase na questão ufológica, quando começarem a dar ênfase sobre narrativas na televisão, a grande mídia dando espaço sobre testemunhos, Liu Elizondo, Dr. Steve Greer, porque existem duas vertentes, uma vertente que traz a bandeira da verdade e outra a bandeira da mentira, começarem a realmente despontar e tomar conta do palco, podem ter certeza que nós estamos muito próximos mesmo da resolução global. Pois bem. James, aqui, o App James, 28 de novembro. Brad Baer, apresentador de TV, tá? Relata ligações sobre um programa secreto do governo relacionado ao APS, fenômenos aéreos não identificados. Entrevistar Cal New, Tim Gallot, Peter Scaff e o senador Mark Kelly. Abre aspas, isso vai mudar o rumo da história da humanidade. Não estamos sozinhos no universo. Inteligências não humanas de nível superior estão nos visitando. Fecha aspas. Então, meus amigos, isso já começou. Tá? Todas as grandes redes de mídia estão abordando o assunto ufológico. Por quê? É claro que não é oficialmente a questão da Ucrânia ainda está de pé, mas isso praticamente já está resolvido. Como foi dito pelo coronel McGregor e endossado pelo Stuart Swerdlon, então até o dia 15, meados de janeiro, isso deve ser elucidado. A questão da América Latina também já está praticamente resolvida, porque a partir do momento que a Rússia fala, vai lá, loirão, e a China cruza os braços, precisa ser muito inteligente para saber qual será o destino final. Não tem muito para onde correr. Aliás, não tem para onde correr. Esse que é o ponto.
Isso que vocês precisam entender. Então já estão passando para o próximo estágio, porque isso, na visão dos grandes players, dos jogadores globais, já é algo encerrado. Para você é um problema, mas para eles já é algo encerrado, liquidado, e já estão passando para a próxima fase. Joe Rogan, Jesse Michaels, né? Ele que domina o podcast mais badalado do mundo, é o protagonista do podcast mais badalado do mundo, só que dessa vez ele foi entrevistado pelo Jesse Michaels, que também é, assim, uma potência, um fenômeno do YouTube. Escutem a era da revelação e a recuperação de destroços de OVNIs. Marco Rubio. Seu envolvimento foi enorme, sua urgência. A preocupação de Rubio é que a China desenvolva essa tecnologia primeiro. E a única maneira dos Estados Unidos alcançá-la é se abrirmos isso. Interessante. Só que você esqueceu de falar uma coisa que é muito importante, Joe. Ainda mais que você, que é um grande influenciador. Você não poderia ter esquecido disso de forma alguma. O que o Joe Rogan e Jesse Michaels não mencionam é que essa declaração de Marco Rubio foi feita numa época em que ele sequer era secretário de Estado. Porque a gravação da era de divulgação de Dan Farah foi realizada no ano passado. Esse que é o fato. Ou seja, isso ocorre em novembro e dezembro de 2024. E o Loirão nem era presidente nessa ocasião. Período da gravação. Nesse período, Marco Rubio era senador pela Flórida. Da era da divulgação de lá para cá, muita água correu. Muita coisa aconteceu. Sem falar que relatórios mais recentes e atualizados e específicos chegaram à mesa do atual secretário de Estado, sim. Foi em janeiro, dezembro e janeiro, aonde o Dr. Steve Greer entrou em contato com o Marco Rubio. Foi em janeiro. E essa gravação foi feita em novembro de 2024. Essa narrativa de que engenharia reversa ainda não foi alcançada e de que existe uma disputa, uma verdadeira corrida entre nações para decifrar essa tecnologia é desinformação. E ponto final. E eu não estou falando, meus amigos, a maioria das pessoas que dissemina, propaga desinformação nem sabe o que está fazendo. Então, muitas vezes ele vai na empolgação, ele vai surfar na onda dos outros. Então, não pesquisa seriamente, não fica 12 horas por dia, não é, Joe Rogan? Estudando, comparando dados. Aí, está preocupado com like, isso. Vamos falar algo que vai dar like. É sempre assim. Então, não tem compromisso com a verdade. Vai dar milhões de views. É isso que importa no final, infelizmente. Ela serve para fomentar guerras e rivalidades entre países, além de ser uma ponta de lança para a construção de uma narrativa de uma eventual invasão alienígena. Sim, isso foi feito primeiro para fomentar guerras, disputa entre nações, e depois para alavancar uma eventual invasão alienígena. Mesmo porque se a tecnologia reversa não foi alcançada com sucesso, mesmo tendo múltiplos testemunhas ao longo da história, se falar do documento Uighur-Smith, e tudo isso para vocês é ignorado completamente. Então você pega ali uma fração da informação, você cria o que você quiser. Isso se chama desonestidade intelectual. Tá?